Fala marceneiro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Rebelato, onde eu ajudo os marceneiros a produzirem e lucrando 2 vezes mais com as suas marcenarias. E para quem não me conhece, eu sou o Vitor Hugo e nesse vídeo hoje a gente vai montar a Smart, a gaveta Smart da Sermag. Eu já tenho aqui as peças separadas, se você ainda não viu o primeiro vídeo onde eu tirei ela da caixa, mostrei as peças, como ela vem, a qualidade dela, tem o vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui pro meu canal para você ver tudo que vem dentro dela. E hoje eu vou mostrar na prática as medidas que a gente vai tirar, como a gente monta, como a gente coloca aqui dentro da gaveta para não ficar aquela dúvida, né? Qual é a medida exata? Porque a gente bate cabeça. Então, vamos tirar todas as dúvidas e ver como que é fácil, prático e principalmente como agrega valor pro nosso móvel. Então vamos lá pro nosso vídeo, mas não repara na bagunça, tá, marceneiro, que eu tô aqui reformando minha marcenaria, tô dando uma geral e vamos focar na gaveta, beleza? Vamos lá! Então, marceneiro, se você quer adquirir essa gaveta Smart da Sermag, acessa o site da UD, que é o nosso parceiro, se cadastra lá com o seu CNPJ para você obter essa gaveta, entre outros acessórios, corrediças, dobradiças de alta qualidade e com preço exclusivo para você que é dono de marcenaria. Então, marceneiro, vamos lá, as peças que nós vamos precisar. Então, o que eu fiz de madeira na minha marcenaria? Eu fiz a frente da gaveta, eu aqui peguei uma peça lá que estava sobrando, então é a frente da gaveta, essa que vai aqui, ó, já tem aqui o meu módulo aqui, né, com as corrediças. Então, a frente da gaveta, essa é padrão, a gente sempre tem que fazer para o nosso cliente, correto? Segunda peça que eu fiz, o contrafundo, já tem até alguns furinhos aqui, que eu já fiz uns testes antes. E o fundo da gaveta, que eu vou utilizar de 1,5 cm. Você pode utilizar de 6 mm, de 1,5 cm e o de 1,8 mm, 18 mm. Então você pode usar esses três tipos, que ela aceita, ou seja, você consegue utilizar isso na gaveta. Eu vou utilizar o de 1,5 porque é mais fácil, porque eu não preciso ficar fazendo rasgo na frente da gaveta e nada. E você vai ver como é que vai ser feito aqui na hora que eu estiver montando a gaveta. Então vai ser bem simples, bem rápido. E vamos para a parte da montagem, da estrutura metálica, que é as pecinhas que vem junto. Vamos lá. Vamos lá então, marceneiro, montando primeiro as pecinhas de alumínio com as peças plásticas que vêm os acessórios. Então, para essa gaveta interna baixa aqui, a gente vai utilizar esses dois acessórios, que é essa aqui onde vai na parte frontal, é a parte da frente onde ele vai encaixar a frente da gaveta, e a parte de trás onde que vai encaixar no trilho da corrediça. Então aqui, ó, esse que é o legal dessa gaveta, porque ela já tem os buraquinhos para você encaixar no trilho da corrediça. Sabe aquele furo que a gente tem que fazer com a broca, que às vezes atravessa para frente? Não precisa. Já está prontinho aqui, na medida e na distância certa. Então ela não vai ficar folgada, não vai ficar atravessado, vai dar certinho porque ela já tem o buraco aqui. Então a gente encaixa ali dentro da nossa gaveta, ó, tá vendo? Já tem aqui os espaços certinho. A gente vai pegar primeiro essa frontal, ó. Um detalhe, ó, ela tem que ter o mesmo encaixe aqui com o encaixe da gaveta. Então a gente vem aqui, faz o encaixe, colocou ali, não tem erro. Coloca os 3 parafusos e aí Ana Maria Braga já tem um bolo pronto aqui, ó. Fica assim, ó, prontinho, rapidinho. Que aqui é só parafusar, marceneiro. Toma cuidado só, né, porque é uma peça plástica, ela é bem resistente, mas não vai carcalhar a parafusadeira para arrebentar tudo e quebrar, né? Vai devagar, com cuidado, trava bem ela, que não precisa fazer muito esforço, porque ela já fica bem firme, porque é uma qualidade muito boa. A mesma coisa acontece com a peça da frente. Nós temos aqui o mesmo furação, e aí essa aqui é a parte de trás, não da frente, desculpa. Então a gente vai vir aqui, vai encaixar ela, ó, e lembrando, né, que ela tem que ficar aqui, porque se fazer desse lado aqui, ó, ela já não vai dar certo, ela não vai encaixar por causa do trilho, não vai dar um encaixe e ela vai ficar para fora. Então ela tem que ficar para dentro, porque isso aqui que vai segurar o contrafundo. Então, ó, que nós tivemos ela encaixada, ó, encaixou bem certinho, ó. Nós vamos vir com essa peça aqui com o contrafundo, ó, e ela já tem o espaço para segurar e travar. Então, é para isso que serve essas duas pecinhas. É só a gente travar bem ela aqui e, de novo, parafusada aqui, ó, ela fica bem encaixadinha. Com a parafusadeira normal a gente encaixa. E aí ela fica assim, ó, bonitinha. As duas laterais das gavetas vão ficar montadas, ó. Então aqui tá elas, as duas gavetas, onde nós vamos colocar o fundo em cima, o contrafundo e a frente da gaveta. A partir do momento que a gente montou as estruturas de alumínio, a gente vai montar e tirar as medidas das frentes das gavetas. Vamos lá para a corrediça e instalar ela para a gente poder tirar as medidas. Agora vamos para a instalação da corrediça para a gente poder tirar as medidas. Lembrando que essas gavetas Smart, elas utilizam esse trilho inner. Pode ver que ele é diferente do oculto que a gente usa tradicionalmente, mas a estrutura é praticamente a mesma que eles. Para a gente instalar, vamos fazer o processo aqui, ó, marceneiro. Vamos colocar ele lá na nossa gaveta, né, nossa estrutura, eu tenho aqui o módulozinho.
Eu sempre costumo deixar, e é bom a recomendação, deixar uns 3 milímetros, ó. Eu uso essa madeira em 3 milímetros como guia. Então você coloca uns 3 milímetros mais ou menos aqui assim, ó. Porque ele tem que ter essa folga, porque essas corrediças aqui, ó, elas são aquelas de slow motion, né? Então ela tem que dar uma puxadinha. Então você pega o parafusinho 3,5 por 16, 4 por 16 e você coloca e instala aqui na sua gaveta, no seu módulo. Então aqui vai ficar instalado, ó, pode ver que eu já coloquei as duas aqui e ela sempre tem que ter uma folga, né? Lembrando, marceneiro, quando você fizer essa gaveta aqui, ela tem 45 milímetros, né? Então você faça o seu módulo com no mínimo 50 para ter uma folguinha, né? Para ela poder não bater no fundo. E agora vamos tirar a medida das pecinhas para você estruturar a frente da gaveta. Olha só como é que eu faço. Então, ó, olha só, marceneiro. Como é que eu vou saber a medida do fundo e do contrafundo para mim fazer ela dentro da minha gaveta? Então, como eu tenho o módulo pronto aqui, então eu pego a medida interna dele. Então, por exemplo, esse aqui, ele está com 46,8 milímetros. Pegando a medida bem exata, eu desconto 4 centímetros. Por quê? 4 centímetros é a folga que ele tem na lateral e a grossura das estruturas de alumínio. Então, 2 centímetros desse lado, 2 centímetros desse é a distância de dentro aqui do fundo e do contrafundo, é a mesma medida. Eu fiz aqui a medida, ó, já tirei lá, cortei, que eu já tinha medido e tudo mais. Então, 46,8 me deu 43,8. Meu Deus do céu. 42,8, isso mesmo. Então, essa é a medida do fundo e do contrafundo. Vão ter a mesma medida. É fácil de tirar a medida porque você sempre vai usar essa medida padrão. Se você utilizar essa gaveta de alumínio com esse trilho inner marceneiro, então é só descontar o 4 centímetros. Não tem erro, é fácil e prático para você tirar essa medida. A profundidade é a mesma ideia. Então você vai pegar aqui já a sua lateral de alumínio. E aí você consegue com ela montada, porque ela vai bater aqui dentro e ela vai bater aqui na frente. Então a medida da frente vai ser essa aqui, ó. 43,7 milímetros. 43,6,7. Dá até para deixar uma folguinha, né? Aquela folguinha que a gente deixa, né? Para não ficar muito apertada. E aí a gaveta, o fundo vai ficar em cima dessa peça. Vamos montar ela para a gente ver como é que ficou essas medidas, então? Só lembrando, marceneiro, que essa medida é para o fundo de 1,5, que eu vou colocar ele por cima, igual tá aqui, ó. Se eu fosse fazer de 6 milímetros, eu ia ter que acrescentar essa distância aqui, ó, de 3, 4 milímetros, aumentar ela para encaixar ela aqui dentro. Daí eu ia ter que fazer o rasgo na peça na frente, ia ter que fazer ela encaixada aqui dentro, pro de 6 milímetros, né, que ele já tem o buraquinho aqui pro de 6. Então, essa de 1,5 é essa medida. E ela fica assim, ó. Então eu vou colocar uma em cima da outra, né? Então ela vai ficar encaixada as frentes aqui. Aí ela fica assim, ó, fica bem bonitinho, ó. A medida fica exata aqui, não passa, e ela fica aqui em cima. E como eu já tirei o contrafundo, né? Essa pecinha ela é menor, eu desconto a altura aqui do 1,5, né, da peça do fundo, e eu coloco ela por cima aqui, ó. Então ela fica parelha aqui em cima, até daqui dá para tirar um degrauzinho, ficaria melhor. Ela fica justa, e aqui já tem os parafusinhos para mim, os buraquinhos para eu travar o contrafundo. E eu posso parafusar o fundo embaixo para também travar ele, e aqui já está a estrutura da gaveta travada. Vou parafusar ela aqui já para a gente ver como é que ela fica travada já na parte da estrutura da gaveta. Aí aqui nesse passo, marceneiro, a gente já travou a estrutura de trás da gaveta e ela já está fixa. A gente pode colocar uns 3 ou 4 parafusinhos aqui embaixo para travar, né, para não acontecer de abrir aqui o fundo, e principalmente se for de 6 milímetros, que ele é mais leve, né, é bom você estruturar bem essa gaveta, né? Então eu vou fazer uns 2 furos aqui, já para deixar toda travada essa parte da gaveta aqui, ela não se mexer mais. Beleza, aqui minha gaveta já está toda estruturada, firmezinha aqui a parte de trás, essa parte aqui não mexe mais. Aqui se você quiser, ó, marceneiro, você pode passar fita, né, na peça, deixar a gaveta bem bonitinha, travada, né? Então ela já está toda estruturada. Agora a gente pode até colocar aqui, ó, para ver como é que fica, ó. Ela já no encaixe, ó, a medida tá certinha. E aqui com ela montada, a gente consegue pegar a medida para nós usarmos na frente. Porque aqui a gente vai ter que usar a frente da gaveta, nós vamos encaixar ela.
e nós temos essas duas pecinhas, que são os encaixes da frente dela. Então, como é que eu vou pegar essa medida exata aqui certinho? Qual que é essa medida? Calma aí que eu vou pegar essa medida para você e vai ser bem simples, marceneiro. Já fiz aqui todo o teste e vai ser bem fácil de você fazer a sua montagem da sua gaveta. Presta atenção como é que faz. Como é que eu peguei essa medida, marceneiro? Isso aqui eu fiz uma raiz mesmo. Fui medindo, fui montando, estruturando para eu fazer o meu tutorial para mostrar aqui para você a melhor e mais prática maneira. Porque às vezes a gente fica meio na dúvida, né, se vai dar certo ou não para reproduzir isso. E eu fiz 2, 3 vezes para ficar o mais simples possível. Olha só, o segredo que eu peguei. Se ela tem 1 centímetro aqui, faz a conta comigo. Se ela tem 1 centímetro de folga e essa peça tem mais 1 centímetro aqui, então qual que é o centro? 1,5 centímetros, correto? Perfeito, então eu vou colocar essa peça que vai encaixada aqui, ó, eu vou fazer um risco e vou parafusar ela num 1,5 centímetros na minha frente da gaveta. Mas a minha frente de gaveta, ela tá ali, ó, ela vai ficar parelha por fora. Então se eu colocar só 1,5 centímetros aqui, não vai dar certo. Então eu vou somar mais esse 1,5 centímetros. Então, 1,5 centímetros mais 1,5 centímetros, 3 centímetros. Ah, mas Vitor, e se eu deixar uma folguinha por 3 milímetros? Aí você desconta esses 3 milímetros desse 1,5 centímetros aqui dessa peça. Então, olha, é bem fácil de você fazer. É só você acrescentar sempre 1,5 centímetros o quanto você quer que a tua frente de gaveta vá avançando. Então, eu vou colocar 1,5 centímetros mais 1,5. Eu vou fazer um risco com 3 centímetros aqui na lateral da minha peça. Vamos fazer essa medida? 1,5 centímetros mais 1, 3. Coloco 3 centímetros aqui. 3 centímetros aqui. Se você quiser, você pode utilizar uma régua, né? Colocar dos dois lados, mas eu vou usar o meu esquadro aqui. Ó, coloquei bem aqui. Pode fazer um risco bem grande para utilizar, para não ter problema. Mais um lado aqui. Três centímetros. Então eu vou colocar lá, olha só para ver como que vai dar certo, ó, marceneiro, ó. Tá a parelha à frente da gaveta ali, ó, nos dois lados, bem no centro, ó. Os dois esquinhos, ele vai apertar um pouquinho, né, que ele tá folgadinho, ó. Mas vai dar bem no centro das duas peças. Então, esse é o centro. Foca aqui e lembra, marceneiro, 1,5 centímetros da lateral interna até o centro. E aí você soma o quanto você quer que sua gaveta passe. Então, se você quer que ela fique no meio, se ela quer que fique parelha, desconte essa medida. Então, vai ser bem fácil. 1,5 centímetros a base. Depois só vai somando ela. Depois disso, sucesso. Agora, vamos pegar a parte de baixo. Onde que eu vou colocar por baixo? Então, marceneiro, olha aqui. Essa pecinha, ela tem que ficar aqui, ó, só para vocês entenderem. As duas peças aqui, elas têm que ficar, lembrando, a frente da gaveta é aqui. Então, o engate aqui, ó, tá vendo o engatezinho, ó? Ele tem que ficar para baixo. Ou seja, eu tenho que colocar ele aqui parafusado para baixo. Não pode ser assim, ó. Senão não vai encaixar. Isso aqui errado. Então, ele tem que ser parafusado bem aqui no meio, bem certinho aqui, para baixo. Para minha gaveta vir de cima e encaixar lá dentro e ficar firme. Depois que isso aí não saiu mais. Então, eu pegando essa peça aqui e encaixando ali, ó, ela teria que fazer isso aqui, certo? Então, eu peguei essa peça, ela vai ficar embutida lá dentro, e eu peguei a medida daqui debaixo dela, na base do meu móvel. Essa medida aqui, marceneiro, é 1,4 milímetros. E vamos fazer a soma de novo. Se daqui da base tá 1,4 e eu quero que minha frente de gaveta fique parelha lá embaixo, que é de 1,5 essa base, então dá 2,9. Então eu vou fazer essa medida, 1,4 mais 1,5. E essa medida funciona a mesma coisa se eu for colocar as outras gavetas. Então se eu for colocar essa frente de gaveta aqui, aí eu quero somar... Ah, mas qual que é a medida do outro aqui de cima? Se eu estou colocando 1,4 lá de baixo, eu quero deixar uma folguinha de 0,5 centímetro, então eu coloco mais 0,5 centímetro. Aí vai dar 1,4 mais 0,5 centímetro, vai dar 1,9. Então eu vou colocar com que a gaveta fique aqui em cima e ela vai encaixar e não vai raspar ou bater na outra gaveta. Essa é a medida padrão. 1,4 milímetro? Isso mesmo. 1,4 milímetro é a medida padrão para você encaixar ela. E aí você soma o quanto a mais você quer que essa gaveta desça. Eu quero que ela desça mais 1,5 centímetros para ela ficar parelhinha por baixo da minha base. Vamos ver se vai dar certo então? Vamos fazer na prática aqui. Vou colocar aqui 1,4 mais 1,5, 2,9. 2,9 desse lado. 2,9
desse lado. E aí nós colocamos as travinhas para baixo. Lembrando, sempre usando o parafusinho 3,5 por 16, né, para não atravessar, ó. Eu vou colocar bem no, dá para ver aqui, ó. Vou colocar bem parelho lá embaixo e bem no centro do risco, ó, para ficar bem fácil aqui, bem no centro. É difícil, né, mas vamos lá. Ó, deu uma subidinha, mas lembrando que nós temos as nossas travas, elas têm o calço aqui, então fica tranquilo que você consegue fazer com que a gaveta dê uma subidinha, então se caso ela ficar um pouquinho parelha. Vou colocar mais um aqui. Beleza. Esse aqui também. Show de bola. Coloquei parelho, você pode passar um thinner para limpar aqui, tirar, né? Limpar essas canetas se você quiser. E aí que nós vamos montar a nossa estrutura da gaveta. Vou pegar ela aqui. Só lembrando de novo, marceneiro, se você for montar ela com fundo de 6 milímetros, é melhor você montar ela com a frente de gaveta antes de parafusar lá atrás, né? Porque senão você não consegue colocar a frente, né? Que a frente ela tem que ser... Você tem que encaixar o fundo de 6 milímetros na frente para ela não abaixar. Aqui eu vou utilizar depois um Lzinho, né? Aqui para travar essa frente, para não ficar solta, ó. Aí eu vou colocar um Lzinho de ferro e aí eu vou travar ela. Mas vamos colocar aqui a nossa frente da gaveta. Deixa eu virar ela aqui para vocês verem. Então, coloquei. Vou colocar a gaveta aqui desse jeito para vocês verem como é que faz a estrutura. Mas era mais fácil eu fazer ela deitada aqui, mas é para ajudar vocês aí, ó. Então, ela vai ter ali os encaixezinhos, ó. Ela vai ficar aqui por cima. Eu vou colocar aqui desse lado também já no ponto. E aí você vem e vai dar uma forçadinha para que ela tenha que encaixar lá dentro, travar, ó. Então ela vai entrar, travou, na frente e atrás. A mesma coisa aqui, travou, ela já encaixou e ficou parelhinha. Aí eu venho aqui e ela tá estruturada. Beleza, marceneiro, como eu falei esse fundo de 1,5, então eu preciso colocar um Lzinho, ó, porque senão ele vai ficar aqui, ó, vai ficar solto, né? Então eu vou colocar esse Lzinho cromado, você pode colocar um ou dois aqui, ó, vou colocar um aqui, mas dá pra colocar 2 Lzinho para ele não ficar levantando a frente da gaveta. É bem simples, só para não dar aquela, ficar pulando a frente da gaveta. Regular aqui. Pronto, travou aqui, já não tem mais problema, minha gaveta já tá toda estruturada, firme, bonitinha, olha só. Toda travada, não tem problema mais nenhum. E aí nós vamos colocar a travinha, porque ela tem que ter aquela trava para colocar embaixo da gaveta, né? Esse modelo é diferenciadinho, ó. Ele tem esse esqueminha. E ela vem com 2 modelos. Ele vem com esse cinza escuro e com esse cinza claro. Esse cinza claro é o próprio para trilho inner. Então nós vamos usar esse aqui, porque ele já tem uma côncava aqui para poder fazer o degrauzinho. Então vamos parafusar. Lembrando, meu fundo é de 1,5. Se você estiver replicando um fundo de 6 milímetros, você parafusa na frente da gaveta. Eu vou parafusar aqui embaixo, que tem os buraquinhos aqui e aqui. Você pode parafusar na frente da gaveta. E eu vou parafusar embaixo, porque eu tenho essa opção. Então, se caso estiver utilizando de 6, lembra, não vai atravessar, colocar um parafuso aí e vai furar para frente da gaveta. Então, marceneiro, fiz toda a estrutura aqui da gaveta, tá montadinha, ó. Coloquei toda a estrutura, fiz os furos, coloquei os gatilhos e agora vamos ver se realmente funciona essa gaveta. Ó, na hora de nós instalar, atenção sempre, né? Colocar do jeitinho certo para que ela encaixe lá, ó. Se quiser dar aquela conferida lá dentro para ver se vai encaixar lá nos buraquinhos, dá o agatezinho, ó. Deu o clique e já encaixou. Tá parelho aqui embaixo, como a medida que eu passei tá exata. Se tiver um pouquinho fora, você pode dar aquela travadinha nos gatilhos embaixo. Então coloquei aqui a gaveta, deixei ela toda instaladinha, ela deu o clique, então ela já tá firme, ó. E o que eu quero chamar atenção para você, marceneiro, quando você monta essa gaveta, essa estrutura, ela já tem essa estrutura que é a principal, firme. Você não precisa ficar fazendo aquele furo lá atrás que fica meio folgado, a gaveta não entra direito, ó. Ela fica toda estruturada, fica bonitinha, o seu cliente vê essa gaveta com uma baita estrutura. E
Isso agrega muito valor para o seu móvel e é um desses pontos positivos que você consegue agregar mais valor para ele e aumentar o preço do seu produto e, consequentemente, ter mais lucro na sua marcenaria. Então é isso, marceneiro, essa é a gaveta Smart da Sermag. E para você obter essa gaveta, não se esquece, o nosso parceiro Awood, eles têm um preço exclusivo para você, dono de marcenaria. É só entrar lá com o seu CNPJ, se cadastrar e você vai conseguir um preço muito legal nessas gavetas. E nós vamos ter mais ainda. Isso não é só o começo, marceneiro. Não é só isso não. Essa aqui é a gaveta interna, a normalzinha que a gente chama. Mas a gente tem a gaveta alta, temos a gaveta interna, que ela fica escondidinha lá dentro. Tem vários modelos que eu ainda vou fazer o vídeo mostrando pra você como que monta, como estrutura ela e tirando as medidas certinhas pra você não ter nenhum problema. Então, pra você não perder esses vídeos, marceneiro, pra você não perder nenhuma dica como essa, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu curtir, também deixa o seu comentário aqui o que mais você quer ver nesse canal, que eu vou estar sempre trazendo esses conteúdos para você, dono de marcenaria, produzir e lucrar 2 vezes mais na sua empresa. Então, muito obrigado por me assistir, a gente se vê na próxima.